Bom dia, boa tarde, se estiver a juntar a nós. Mais uma vez, somos a VAD, a Voz dos Angolanos na Diáspora. Estamos aqui com o convidado de hoje, que é o senhor Manuel Fernandes, presidente da coligação Casa C. Estamos aqui para ter uma conversa sobre a educação e transparência no registro eleitoral e no voto na diáspora. Sem mais delongas, somos a VAD, a Voz dos Angolanos na Diáspora. Agradecemos a participação de todos que se juntaram a nós hoje e principalmente do nosso convidado, o senhor Manuel Fernandes. Senhor Manuel Fernandes, bem-vindo à VAD, Voz dos Angolanos na Diáspora. Então, todos nós aqui estamos ansiosos para saber quem é o senhor Manuel Fernandes e como chegou à ideia da coligação, que é conhecida pela Casa C, e como chegou a encabeçar esta coligação. Então, passar a palavra para fazer a sua introdução e uma breve introdução do que é a Casa C. Muito obrigada. Eu dizia que pregaram-me uma, porque afinal de contas eu pensava que é para falarmos apenas do registro eleitoral. Afinal de contas temos que fazer um pequeno historial da Casa, como foi criada e como cheguei à liderança da Casa. Agradeço a oportunidade que nos é oferecida por esta via para podermos falar aos angolanos que se encontram nas várias partes do mundo. É sempre um prazer muito grande quando chegamos a um momento como este, porque este também é um espaço que vai nos permitir abordar e dar a conhecer aos outros que não estão dentro do país sobre a situação real do país neste momento. A partir dos 18 anos, tinha que fazer política ativa, de forma direta ou indireta, ou seja, ou tinha que ser militar, e se não fosse na tropa por força de uma ocupação, tal como nós éramos professores, então obrigatoriamente tinha que ser da JMPLA, e eu fui. Mas com o advento da democracia no nosso país, é assim que, no entanto, junto com um punhado de professores, entendemos então idealizar um projeto político novo, que não tinha nada a ver com as forças políticas que existiam então na altura, e isto em 1993. O partido foi legalizado em 94. Congregamos a nível de uma coligação de partidos, que eram os POC, os partidos da oposição civil, de onde eu cheguei primeiro, fiz a militância ativa, fui eleito como porta-voz dessa coligação, depois passei como secretário executivo desta coligação, posteriormente, então, mereci a confiança dos meus colegas e tenho sido eleito como presidente desta coligação, que são os partidos da oposição civil na altura. Foi uma coligação muito ativa, que num momento difícil, muitos pensavam até que tinha assento no Parlamento, mas não tínhamos. Era só mesmo um conjunto de imaginação e de vontade de fazer alguma coisa para o país e consentimos todo tipo de sacrifícios que é para fazer algo positivo e que marcasse alguma diferença. Conseguimos. No entanto, depois dali trabalhamos, não conseguimos participar nas eleições de 2008 porque os requisitos como cláusula barreira para habilitar-se ao pleito eleitoral barraram a nossa ida ao pleito eleitoral. Por força disso, fomos convidados por vários partidos políticos para fazermos alianças eleitorais, e só foi possível, então, das várias propostas melhor apresentadas, nós tínhamos aprovado a proposta da UNITA. Foi assim que, em 2008, nós apoiamos, de facto, a candidatura da UNITA. Infelizmente foi também a pior eleição da UNITA, que tinha 70 deputados, depois reduziu-se para 15. Bom, muito também porque acabava de sair de um conflito armado em que a UNITA acabava de perder a guerra. No entanto, isso teve reflexo também no processo eleitoral subsequente. Posteriormente, em 2012, entendemos de que havia toda uma necessidade de encontrarmos uma estratégia para o nosso surgimento em grande na arena política nacional, do ponto de vista dos resultados eleitorais. E foi assim que fomos conjecturando um conjunto de soluções
e buscar, então, figuras que poderiam associar-se a nós e que junto pudéssemos trilhar. Foi assim que a primeira pessoa que nós contactamos, fomos contactados por várias pessoas, entre eles o Dr. Vicente Pinto de Andrade, o Dr. João Cambuela, a doutora Luizeta Araújo, enfim, mas todos estes não nos ofereciam confiança de que eram atores ativos que pudessem corresponder com a nossa expectativa, que tínhamos de entrar para o pleito eleitoral e termos resultados positivos, quiçá até mesmo que pudéssemos garantir formar o governo. Muitíssimo obrigado, senhor Manuel Fernandes. No entanto, foi assim que nós fizemos um conjunto de ações, de contactos, que depois levou-nos ao Dr. Marcolino Moco. Este, por sua vez, rejeitou, disse que não era o momento dele poder decidir, ele revia-se mais no ativismo político a nível da sociedade civil do que concretamente numa política ativa e na oposição, e terá nos indicado o caminho do Dr. Abel Chivuvu. Vimos que, de facto, precisávamos de uma figura que pudesse, na altura, dizer ao Presidente da República de então de que, para aí, porque nós estamos aqui, e vimos que, na altura, esta figura era o Dr. Abel Palanca Chivuvu. Foi assim que nós estabelecemos contactos. Ele, de facto, também já tinha um grupo à sua volta que pensava que tinham que sair da UNITA para ter que engendrar um projeto político novo. E foi dali que fomos fazendo todas as concertações necessárias e, no entanto, criamos a Casa CE. Por este consenso, tivemos que dissolver a coligação que eu dirigia, que são os POCs, os partidos da oposição civil, para então criarmos a Casa CE, ou seja, adotamos a estratégia de rei morto, rei posto. Acabamos com os POCs e criamos a Casa CE. E o tema de hoje é educação e transparência no registro eleitoral e voto na diáspora. Surpreendentemente, no primeiro pleito eleitoral em que participa, conseguiu 8 deputados. Nós sempre tivemos um mecanismo diferente de fazer política, baseado na inovação, e assim foi que, fruto do nosso trabalho, da nossa inovação, e, no entanto, em 2017, voltamos a merecer a confiança dos angolanos e duplicamos os resultados eleitorais. No entanto, tivemos vários problemas ao longo do nosso percurso, e, por ironia do destino, estou a falar aqui hoje, amanhã a Casa CE vai completar 10 anos da sua existência. Hoje realizamos o ato de massas alusivo a esta data, e para dizer que, ao longo desses 10 anos, tivemos altos e baixos. Alto que tivemos foi de consolidar o nosso espaço político no areópago nacional e também dar sinal, claro, da nossa existência como uma força política ativa e que não faz parte apenas do leque das forças políticas existentes, mas sim como um partido político, uma coligação de partidos com vocação de poder, não é verdade? E não apenas uma mera força política para preencher o espaço das forças existentes. Hoje, efetivamente, podemos dizer que estamos ao nível que tivemos em 2012 e 2017 e que vamos para esse pleito eleitoral convictos de buscar bons resultados eleitorais e, quiçá, se eles permitirem, formar o governo. Por que não? E se não nos der para formar o governo, no mínimo, que seja uma força política determinante de quem vencer as eleições, ou então que nos permita também fazer parte do governo. Muitíssimo obrigado, senhor Manuel Fernandes Pereira. Sobre a educação e a transparência do voto, do registro eleitoral e do voto,
Recebemos algumas perguntas que nos chegaram das nossas redes sociais, das nossas plataformas. Uma delas foi a seguinte: qual é a posição da Casa C no que se refere à educação do votante, da pessoa que vai até os BUAP? O que tem feito a Casa C para atrair mais votantes, mais participação nas eleições desse ano? Primeiro, permita-me algo que eu não disse, que a Casa C é uma coligação. Quando surgiu, era constituída por 4 partidos políticos, nomeadamente o Palma, Nova Angola, o PA, da Aliança Patriótica, o PPA, o PNCA. Depois, juntaram-se em 2017 o Partido Bloco Democrático e o Partido PDPANA. No entanto, como sabem, o Bloco Democrático retirou-se da Casa CE e faz parte de um outro espaço de abordagem para, então, concorrerem pela lista do Partido UNITA. E o tema de hoje é educação e transparência no registro eleitoral e voto na diáspora. E nós, hoje, temos uma composição apenas de 5 partidos políticos. A Casa é constituída por 5 partidos políticos. Orientarmos os nossos militantes a assumirem o papel de ativistas para a mobilização dos cidadãos para aderirem aos BUAPs no sentido de poderem, então, atualizar os seus registros. Um constrangimento que tivemos logo no início do processo era a desinformação que existia. Quem deve fazer a atualização do registro eleitoral? Inicialmente entendia-se que era toda a gente, e a mobilização era feita de que todos os cidadãos devem atualizar o registro eleitoral. Mais tarde, o Ministério da Administração do Território, enquanto órgão do Executivo encarregue de coordenar e executar o processo, clarificou que apenas aqueles que mudaram de residência e os que vão completar 18 anos até dezembro do corrente ano é que devem atualizar o registro eleitoral. Por isso mesmo é que, depois da atualização do registro eleitoral, o Executivo tem a responsabilidade de levar o ficheiro dos cidadãos eleitores, isto é, o MAT, entregar à Comissão Nacional Eleitoral para esta, em função disso, então, trabalhar no processo geográfico da localização das assembleias de voto. É um dever obrigatório. Todo cidadão deve registrar. Nossa mensagem tem sido de que todo cidadão que tenha de atualizar o registro porque mudou da sua área de residência, ou então tem filhos menores, ou é encarregado de menores que completarão 18 anos até 31 de dezembro do corrente ano, eles devem acorrer às BUAPs para, então, poderem atualizar o seu registro eleitoral. Muitos angolanos não tiveram a oportunidade de poderem registrar-se. E a pergunta que nos chega é para saber por que a oposição recusou-se na proposta do voto ser feito pelo correio, o que poderia ter trazido maior participação da diáspora no processo. De insuficiência de meios e também de técnicos qualificados para trabalharem no processo. E por isso mesmo impunha-se, de facto, um alargamento de prazos. Mas, infelizmente, aquilo que era a nossa expectativa não foi conseguida. Foi prorrogado o prazo por apenas 7 dias, ou seja, por mais uma semana. Bom, esperamos então que todo o esforço seja feito da parte da entidade registradora no sentido de poder permitir que os cidadãos, de facto, possam ter a possibilidade de se registrar para, então, exercer o seu direito de cidadania nas eleições do corrente ano. Quanto à questão da diáspora, na verdade, nós estamos preocupados, porque era a nossa expectativa que ela pudesse
a todo angolano que se encontra fora do país dos direitos fundamentais por parte dos cidadãos, quer seja que estejam no interior ou seja no exterior. Ali onde está um angolano deve ter o mesmo direito que o outro que está no interior. Se vamos conferir, entendeu-se agora a nova Constituição, confere esta oportunidade, é imperativo que assim seja feito. Mas, infelizmente, neste pleito eleitoral, ainda não teremos todos os angolanos abrangidos neste processo. Tomamos conhecimento que apenas a nível da diáspora só são 10 países do mundo onde está a se efetuar o registro eleitoral. Diásporas como os Estados Unidos, enfim, não está a decorrer o registro eleitoral, como a Suíça. Enfim, isso não é positivo. E em vários países do mundo. No entanto, este processo já não é inclusivo do ponto de vista da sua universalidade. Isto já belisca, não é, aquilo que seria o desejável como um processo exitoso que terá conferido a oportunidade da participação de todos os cidadãos. Bom, avança-se agora questões como cláusulas que não permitiam que fosse possível o registro ocorrer em todos os países, como a Covid, que foi o fator impeditivo, porque há países que as regras eram muito rígidas e não permitiu facilmente que então os técnicos pudessem chegar a tais países e fazer o processo. Bom, esta é uma realidade que nos foi colocada, mas que constrange a nossa expectativa, porque não é isso que nós esperávamos. Contudo, vamos fazer fé que haja mais algum esforço, pelo menos de permitir que se aumente o número de países, porque há diásporas que são bastante numerosas do ponto de vista da representatividade de cidadãos angolanos, e esses, pelo menos, deviam merecer alguma prioridade, deviam merecer alguma atenção, para que, de facto, não se frustre a expectativa deles também poderem decidir quem deve ficar em frente dos destinos do país nos próximos 5 anos. Uma das perguntas que nos chegou aqui, agorinha mesmo que esteve a falar, é sobre os 7 dias adicionais que foram dados. E a pergunta é a seguinte: a Casa C tem trabalhado em conjunto com o partido no poder para poder, então, capturar esses 7 dias e favorecer as pessoas que não tiveram oportunidade de poderem ir para os BUAP? Será que o problema dos BUAP já foi resolvido? E o que tem feito a coligação para, então, educar os seus votantes para poder, aonde eles possam ir fazer o seu registro? Dos 6, um partido é que se desmembrou, entendeu trilhar um novo caminho. É democrático e é normal. Os 8 deputados, como sabem, a Casa C era constituída por partidos políticos e figuras independentes, e o presidente da Casa C, o primeiro presidente da Casa C, não era presidente de um partido político. Tinha um conjunto de militantes à sua volta, na verdade, que eram dirigentes da Casa, e são esses 8 deputados, afetos ao Dr. Abel Chivucovuco. Quando ele entendeu abandonar a Casa C, seguiram. No entanto, penso eu que isto não é relevante. Agora, posso lhe garantir, meu caríssimo amigo, que a Casa C, neste momento, é um verdadeiro exemplo de resiliência, uma verdadeira fênix que consegue ressurgir das cinzas. Nós, neste preciso momento, estamos a dizer que estamos a repor a mística da Casa, da realidade de 2012 e 2017, não há dúvidas. A Casa C hoje está outra vez no coração dos angolanos. Bom, não vamos falar muito, porque os resultados dirão por si em agosto breve, né? Que já no corrente ano está aí a chegar. A terceira força em função dos resultados anteriores, mas ainda para o próximo pleito eleitoral ainda somos efetivamente a terceira via, não é? E não temos dúvida disso. Estamos a fazer tudo no sentido de podermos corresponder com a expectativa do cidadão e podermos, mais uma vez, se possível, surpreendermos Angola e o mundo com resultados positivos a advirem do próximo pleito eleitoral.
No entanto, fique descansado, meu caro, que a Casa C está dinâmica, a Casa C tem quadros, foram aqueles que seguiram o doutor Abel Chifuku com toda a normalidade democrática, mas tivemos capacidade de remobilizar, de mobilizar novos quadros. Outros quadros que nos deixaram ontem estão a regressar e nós, como somos uma convergência, não temos como dizer não. Estamos a receber quadros novos, como também estamos a receber quadros que ontem nos deixaram. No entanto, e por isso mesmo estamos aqui convictos de dizer que nós vamos para essas eleições com uma certa vocação. Não é apenas de completar o leque de concorrentes, mas é mesmo para trabalhar e estar pronto para tudo, para o que der e vier. Se os angolanos decidirem e nos colocarem a responsabilidade de dirigir o país para os próximos 5 anos, o faremos. No entanto, para dizer o seguinte, sobre a presença nos BUAPs, o que entende que talvez a ausência de determinados fiscais demonstra uma certa incapacidade na fiscalização e controle do voto nas próximas eleições. Não, é extremamente diferente, na medida em que nós, na altura que já falamos, porque a democracia tem custos. E nós, na altura, dissemos que havia toda uma necessidade de se poder conferir, o Estado conferir oportunidade às forças políticas, né, de terem que assumir de forma positiva os seus fiscais a nível dos BUAPs do ponto de vista logístico. Ou então mobilizar-se recursos às forças políticas para estes então darem suporte aos seus fiscais, ou então o próprio Estado assumir. Mas isto não foi feito. O Estado disse que não, os partidos políticos devem assumir a sua responsabilidade. Na medida do possível, estamos a fazer. E se vê, há relatórios, sim senhora, na verdade, que diz que há postos que as forças políticas da oposição, ou melhor, na oposição, não estão muito bem representadas. Pode-se dizer que isto é uma verdade. Mas isto por quê? Porque isto decorre também do facto de os cidadãos estarem a fazer, os militantes estarem a fazer este exercício no âmbito do dever de militante, não é? E ele também tem as suas responsabilidades familiares, ele também tem que se alimentar, no entanto, ele tem que ficar junto do BUAP até um determinado período. Aliás, como sabem, que o estômago tem necessidade diária, deve ser alimentado praticamente de tempo em tempo. Quando surge o momento da necessidade de ter que alimentar o organismo, é normal que o cidadão se ausente do BUAP para ir se alimentar, porque, de facto, ele está a exercer essa atividade com um dever de militante. Não é um processo fácil, do ponto de vista logístico ou do ponto de vista financeiro. Os partidos políticos não estão capacitados financeiramente para assumir este processo como tal, senão mesmo contando com o esforço, com o dever e o empenho de cada militante, de cada fiscal, com base na militância partidária. Porque, de facto, podemos dizer aqui, são muitos milhões de kwanzas. E o tema de hoje é educação e transparência no registro eleitoral e voto na diáspora. Muitos milhões de dólares que, de facto, os partidos políticos não teriam capacidade de suportar ao longo dos 6 meses, tendo em conta as despesas que eles já acarretam para a manutenção da sua atividade diária. No entanto, é normal que essa situação ocorra. Bom, agora, fique descansado que quando do pleito eleitoral vai ser diferente, porque a eleição não será uma semana, não serão 4 dias, não serão 2 dias, será um único dia. No entanto, e o que estamos a fazer agora, as forças políticas estão a fazer, é trabalhar, e nós, Casa C, não vou falar de outros partidos políticos, tivemos que imprimir uma maior velocidade do ponto de vista da mobilização de membros e do ponto de vista da criação de núcleos nos bairros, né, nas aldeias, enfim, em toda a circunscrição territorial, para permitir que ali onde houver uma assembleia de voto, naquela área esteja um militante da Casa CE apto para ser o fiscal, ou os fiscais que vão assumir o papel de fiscais, ou seja, delegados de lista da Casa CE naquela assembleia de voto, em função do número de mesas que tiverem previstas para a assembleia de voto daquela circunscrição. No entanto, quanto a isso, não teremos nenhum constrangimento e também a própria lei
prevê, de facto, acautelar a logística também dos delegados de lista. Bom, é uma questão que vai se ver no âmbito do financiamento da campanha eleitoral para se acautelar também esse pressuposto da logística dos delegados de lista. Bom, qual é a percentagem certa? Bom, meu caro, eu não concordo consigo quando se diz que não é importante e determinante, se tivermos que fazer uma certa análise, olhar para o índice de cidadãos que foram obrigados a não votar porque foram deslocalizados, e por isso é normal. Não, e eu vou dizer aqui, o nosso país está na condição em que está, porque o espírito de deixar andar, de pequenas coisas, de não se tomar medida a pequenas coisas, é que permitiu que, de facto, isso evoluísse para grandes coisas, para grandes situações. Hoje o nosso país está numa situação dificílima, erros cometidos de forma escandalosa e começou de forma pequena. E não se esqueça, meu caro, que em democracia, por um voto se ganha e por um voto se perde. Eu, como concorrente, eu, como um ator ativo do processo, tenho que ficar preocupado para que nenhum angolano habilitado para votar lhe seja coartado esta possibilidade de forma administrativa ou de forma por uma estratégia sorrateira qualquer. No entanto, deve ser minha preocupação, e porque é um direito de cidadania. E a nossa preocupação, cada angolano, deve ser que cada um de nós tenha o direito de exercer, passa a redundância, os seus direitos fundamentais. Deve ser nossa preocupação quando um grupo de pessoas, quando uma pessoa não consegue exercer o seu direito por um constrangimento qualquer. No entanto, esta deve ser, de facto, uma preocupação nossa, que deve constranger a todos nós. Porque as nossas eleições, elas não prevêem segunda volta, elas prevêem vitórias por maioria simples. E por isso mesmo, quando se fala que há centenas de cidadãos que não votaram porque foram forçados a não votar, quando há milhares de cidadãos que não votaram porque foram forçados a não votar, devem constituir uma preocupação de todos nós, meu caro. Sem mais delongas, vou passar a palavra aqui ao participante que está aqui para fazer então a sua pergunta. Senhor Agostinho, a palavra é sua. Boa noite a todos os participantes, e boa noite especial ao deputado Manuel Fernandes, meu colega. Pronto, eu queria fazer aqui duas notas só para também participar do debate, e a primeira nota tem a ver com esta última parte da questão levantada pelo Nuno Rosa, né? E que foi, penso que bem respondida pelo deputado Manuel Fernandes. Temos que começar a introduzir no nosso discurso quando fazemos a avaliação dos processos e da lisura dos processos, né? Que é introduzir, ou pelo menos deixarmos de ter um discurso de que tudo que se faz errado, ou tudo que corre errado, corre porque há um propósito, corre porque há um objetivo delineado, prévio, de prejudicar um partido A ou partido B. E eu vou usar o exemplo que nós estamos a ter aqui. Nós tivemos aqui duas interferências hoje no nosso programa, né? Esse último vídeo, esse senhor que estava aqui a disparatar teve que ser removido, né? Eu não acredito que a VAD tenha programado isso, mas aconteceu. Aconteceu porque é um erro, alguém que se calhar estava no seu ambiente privado e acabou por expor aqui a todos nós. Então, eu acho que a questão da deslocação dos eleitores é uma questão que realmente tem que nos preocupar a todos, deve nos preocupar a todos, e deve haver sim um esforço e pressão mesmo e preocupação em que nas próximas eleições não tenhamos, se possível, como disse o deputado Manuel Fernandes, presidente da Casa CE, se possível que não tenhamos ninguém que esteja nessa situação de deslocado, ou seja, ele está no AMB e o seu local de voto
sai no Kwanza Norte, por exemplo. É desejável que isso não aconteça. Aí estamos todos de acordo. Agora, há também aqui um fator que temos que compreender e que temos que ajudar para que isso não aconteça. Nós, eleitores, este registro eleitoral, pelo menos em Angola, está a decorrer há sensivelmente 6 meses, né? E há 6 meses, e pelo menos há 4 meses, o governo lançou um aplicativo que as pessoas podem lá ir confirmar, né? Vão lançar os seus dados e confirmar se o seu dado está correto ou não. Quer dizer, se todos nós tivermos este dever, esta responsabilidade, vamos ajudar para que menos erros possam ocorrer. Portanto, é isso que eu acho que também devemos começar a introduzir no discurso, apelar às pessoas para terem esta responsabilidade. Eu não mudei de lugar onde vou votar, mas já fui ao aplicativo ver se está tudo bem. E está tudo bem, então eu estou descansado. Sabemos que o Dr. Justino Pinto Trindade foi ver e o nome estava deslocado. Ele já reclamou, eu espero, penso que já terá havido correção. Portanto, se cada um de nós, eleitores, agirmos com esse sentido patriótico, as coisas correm melhor, né? As coisas correm melhor. Porque eu não acredito que a CNE, ao elaborar os cadernos eleitorais, tenha a intenção prévia de deslocar os eleitores, até porque a partida não se sabe de quem são aqueles votos, não é? Não se sabe de quem é aquela pessoa, se vai votar em partido A ou no partido B. Portanto, deslocar os eleitores, ou quando há eleitores deslocados, prejudica todos os partidos. Prejudica todos os partidos. Então, essa era a primeira nota. A segunda nota, eu queria só sublinhar no sentido de reforçar o que disse o Dr. Manuel Fernandes, que é a questão da fiscalização. A fiscalização, os partidos políticos, nesta fase do registro eleitoral, devem garantir por meios próprios que os seus delegados, os seus fiscais, estejam nos BUAPs para ver como é que as coisas estejam a correr. E, portanto, é responsabilidade dos partidos políticos. Mas é importante também dizer e sublinhar, ou reiterar, como disse o Dr. Manuel Fernandes, já para o dia das eleições, até foi uma proposta da Casa CE, para que no dia das eleições seja o Estado a financiar para que os fiscais estejam lá, né? E essa proposta foi aprovada quando discutimos a lei do registro eleitoral. Esta proposta foi aprovada, a lei do registro eleitoral não, a lei das eleições, a lei da eleição das eleições. Esta proposta foi aprovada exatamente para garantir que todos os partidos possam ter os seus delegados de lista na mesa onde vai ocorrer a votação. E, para mim, este é o principal elemento de transparência do processo, né? O principal elemento de transparência do processo é aí onde se conta os votos, onde é elaborado a ata de voto, os resultados, os fiscais ou os delegados dos partidos de lista, dos partidos políticos, também vão assinar, quer dizer, vão certificar os resultados daquela mesa. E, portanto, a partir deste momento, todos os partidos têm o resultado de cada mesa de voto. Acho que este é o elemento central da fiscalização do processo eleitoral. Agora, há uma nota só também para terminar que tem a ver com a participação do registro eleitoral no exterior. É evidente que todos nós desejaríamos que fossem todos os países onde estão os angolanos todos, que fosse possível já desta vez todos fazerem o seu registro eleitoral e todos fazerem o seu registro eleitoral e todos puderem votar. Era mesmo desejável que assim fosse. E também era desejável que o período de extensão que foi agora feito, em vez de 7 dias, pudesse ser por 15 ou 20 dias. Também era desejável, aqui acompanhamos o deputado Manuel Fernandes nisso, mas pronto, a CNE é a entidade que, digamos, em última instância, digamos assim, tem a palavra, na medida em que há outras ações que depois concorrem para que os prazos das eleições não estejam em causa, né? Então, pronto, temos 7 dias, vamos apelar e todos fazer um esforço titânico para ver se nestes 7 dias o maior número possível
de angolanos possam estar registrados, quer em Angola, quer no exterior. Agora, há uma mensagem para os compatriotas no exterior, da diáspora. Eu estive agora, há uma semana atrás, eu tive a oportunidade de poder visitar 4 consulados que estão a fazer o registro eleitoral. E nesses 4 consulados são de países onde nós temos a maior parte da diáspora. Tanto um consulado em África, tanto um país em África, fronteira com Angola, e 3 países na Europa. Aí estão concentrados a maior parte dos angolanos no exterior. E eu acho que vai ficar também uma lição não, né? Os partidos políticos em Angola vão ter que trabalhar no sentido de fazermos um programa especial para trabalhar com a diáspora, porque muitos angolanos que estão na diáspora não foram fazer o seu registro eleitoral, não é porque não havia lá a máquina ou o consulado não tinha, como sei que os colegas no Canadá não têm, nos Estados Unidos não têm. Que tenham postos a fazer registro eleitoral. E o número de registro é muito baixo. O número de registro de angolanos que estão a registrar no exterior do país, comparativamente àquilo que é o universo estimado, é muito, 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 muito baixo. Não é baixo só porque, eventualmente, o governo pudesse fazer mais e melhor. Também é verdade. Temos que partilhar esta responsabilidade. Mas há aqui uma responsabilidade que eu acho que temos que assumir todos nós. O governo, porque eventualmente se tivéssemos começado mais cedo no exterior do país, daria tempo de pormos equipamentos de registro eleitoral por mais países, ultrapassar essa questão dos vistos, da Covid e tudo mais. E talvez nós, na próxima vez, temos que fazer um esforço para conseguir fazer o registro itinerante, ou seja, os consulados é que vão ao encontro das pessoas. Eu acho que deve haver um esforço nesse sentido. Então, quando nós aprovamos, e aí vem outra responsabilidade da Assembleia Nacional, nós, os deputados, é que aprovamos que o registro eleitoral era feito nas embaixadas ou nos consulados. Na próxima vez, temos que fazer um esforço para aprovar que os consulados, as missões dos consulados, podem ir ao encontro das pessoas e fazer o registro eleitoral. Depois há também a responsabilidade do cidadão. Nós temos vários cidadãos no mundo que estão impossibilitados de votar porque têm muitos problemas da situação migratória, têm problemas com a documentação. Todos sabemos, temos vindo a conversar, temos colegas com dupla identidade, colegas, cidadãos, compatriotas, né? Com dupla identidade, e temos ainda colegas que também estão com algum receio, compreendemos, estão com algum receio de trocar a sua informação com os consulados. Delas, daqui do nosso convidado, o senhor Manuel Fernandes, o presidente da coligação Casa C, mas também ouvimos algumas boas perguntas que vieram do nosso participante aqui, Nuno Rosa, como também do senhor Agostinho. Vou passar a palavra ao senhor Alexandre, que está aqui à espera. Senhor Alexandre, por favor, limite-se limite as suas perguntas, mas tem que ligar o microfone, a câmera, para podermos ver com quem estamos a falar. Sim, pode falar, senhor Alexandre. Acho que estou acompanhando o debate e é muito interessante e de uma pessoa que está extremamente entrosado e vivenciado a situação do país. Eu queria saber ao presidente da Casa CE se hoje comemoraram já antecipadamente o aniversário da coligação, se podemos ver isto mais tarde na televisão pública e outras televisões onde cada cidadão é contribuinte para servir o povo, para a avaliação da participação dos cidadãos neste aniversário,
para ver se todos afluíram, uma grande parte afluiu nesse sítio onde se comemorou o aniversário da Casa CE, que é o 10º aniversário, para melhor conseguirmos aferir a condescendência dos cidadãos nessa terceira força política. Outro sim, queria saber se a comunidade internacional, portanto, os nossos cidadãos que se encontram na diáspora, estão ou não a poder oficializarem-se no sentido de poderem fazer votação no dia de agosto, ou se estão a encontrar alguns constrangimentos, porque aqui em Angola, no interior, dá-se a sensação de que está tudo a correr bem lá na diáspora. Quero saber se está tudo bem, que é para começarmos a fazer a nossa avaliação interna. De resto, queria felicitar o presidente da Casa CE, jovem, e parece que é o jovem candidato, o jovem mais candidato nas eleições de agosto de 2022 e, consequentemente, saber se há uma perspectiva de podermos fazer a mudança deste país ou então a Casa CE vai entrar como uma figura animadora da democracia em Angola. Muito obrigado e espero a resposta. Muito obrigado. Primeiro, dizer o seguinte, obrigado pelas questões que foram colocadas. Ao deputado Agostinho, dizer que muito obrigado pelas questões que apresentou, a larga abordagem que foi feita. Isto é democrático, o confronto de ideias, o ponto de vista diferente, mas para dizer que nós continuamos na nossa posição, no que concerne a universalidade dos cidadãos que devem todos beneficiar deste processo, não é? E que deve-se garantir toda a lisura ao processo, não deslocalizando ninguém. Nós não podemos vir aqui sempre com defesa de erros informáticos, não, porque também nós sabemos que existe, às vezes, em alguns processos, a própria desorganização organizada. Quer dizer, já se parte de um princípio, desorganizar algo, dizer que não, isto é próprio porque o processo, não há processos 100% lisos e por isso mesmo é normal que isto ocorra. Não, nós temos que cada vez mais procurar a excelência, porque não se trata de um processo qualquer, trata-se de um processo que tem a ver com direitos fundamentais dos cidadãos, tem a ver com um processo que é determinante para a estabilidade política do país. É um processo que tem a ver, não é verdade, com a oportunidade dos cidadãos decidirem ou na continuidade de facto ou numa mudança qualitativa. E o tema de hoje é educação e transparência no registro eleitoral e voto na diáspora. E por isso mesmo, todo cuidado é pouco e toda necessidade deve ser chamada aqui no sentido de conferir e oportunidade aos cidadãos para então que as coisas ocorram com o mínimo de erro possível. Porque o espírito de deixa andar e o espírito de isto é normal, isso é que de facto levou o país ao estado difícil em que se encontra e nós temos que aprender com os erros. Quem não olha pelo seu passado corre o risco de repetir os mesmos erros da história, dizia Lincoln, e nós não podemos aceitar isto. Nós devemos olhar para o nosso passado e fazê-lo de uma certa almofada para refletirmos o presente e podermos projetar o futuro. E por isso mesmo estamos aqui para dizer que temos que tomar posturas diferentes. Em relação à diáspora, nós, Casa CE, estivemos preparados para fiscalizar o processo no exterior do país. Nós temos militantes no exterior do país. Tínhamos indicado até pessoas que deviam fazer o papel, exercer o papel de delegados de lista no exterior do país. Acontece, porém, que a lei do registro eleitoral, a entidade registradora defendeu de que não se vai dar fiscais
do processo do registro eleitoral aos partidos políticos no exterior, porque a lei dos partidos políticos não acautela a representatividade dos partidos políticos no estrangeiro. Bom, este foi o argumento que foi apresentado para justificar, não é verdade, a exclusão dos partidos políticos a fiscalizar um processo na diáspora. Não é pela incapacidade dos partidos políticos de indicarem, não é verdade, quadros ou pessoas para fiscalizar o processo. Porque nós até, os nossos já estavam preparados para, de facto, serem credenciados, mas infelizmente não foi possível. Aliás, aqui no país viram, quando nós oficialmente tivemos que fazer o empossamento do responsável da Casa CE da diáspora, que é a pessoa que estava a coordenar todo este processo, mas, infelizmente, para a nossa frustração, esta oportunidade não foi conferida, de facto, aos nossos responsáveis, nossos quadros que estão no exterior, de poderem efetivamente fiscalizar o processo. É uma realidade que no exterior não há uma grande afluência dos angolanos. Não sei se é um problema de informação, mas nós, de facto, os nossos, temos estado a receber relatos de que os nossos militantes estão a fazer o trabalho de sensibilização. Grande parte deles já atualizaram o registro eleitoral, mas, enfim, como se sabe, que em eleições não se ganha eleições com os militantes. Não é verdade? Tem os indecisos, tem, enfim. Então, os nossos militantes são que vão influenciar, mas, de facto, tem os cidadãos que não pertencem até às nossas fileiras, mas que poderão votar em nós, em função do nosso programa político, e é nosso interesse que se habilite a maior universalidade possível dos cidadãos a habilitar-se ao voto para que eles, então, possam exercer este direito. E, claro, que nós estamos confiantes de que teremos propostas positivas para o país, quer seja para o que estão dentro, quer seja para o que estão fora, e, no entanto, poderemos merecer esta confiança para, a partir de agosto, então, dirigirmos os destinos do país. Bom, o resto foram contribuições do deputado Agostinho, pontos de vista diferentes, bem como também aquilo que ele acha que é o processo e aquele que deve ser o processo. Eu respeito, são ideias, faz parte da confrontação de ideias, é democrático e pronto, concordo com as suas palavras no âmbito da diversidade de ideias, que é positiva para o nosso país e para o nosso processo democrático. Ao deputado Agostinho, penso que já respondi, então vou para o senhor Alexandre. Bom, primeiro para dizer que hoje foi um ato festivo, foi um ato de comemoração dos 10 anos, um ato de massas, não é? Em que pelo menos experimentamos o primeiro ato público num campo aberto, num conjunto de dificuldades, ainda com a temerez do coronavírus e não só, mas podemos fazer aqui o balanço de que a atividade foi positiva. E aqui gostaríamos de felicitar as nossas estruturas, os nossos partidos, e não só bem como os nossos quadros, todos que estiveram envolvidos em todo este processo de mobilização de quadros, de militantes para fluírem no ato de massas da casa. E o tema de hoje é educação e transparência no registro eleitoral e voto na diáspora. Mas, infelizmente, mais uma vez, é aquilo que nós temos estado a dizer, que não é positivo para a democracia. Nós convidamos os órgãos de comunicação social, penso que até o senhor Alexandre colocou uma questão importante, que, infelizmente, tivemos apenas a Palanca TV. Não é? Nem a televisão pública de Angola, nem a TV Zim, nem a Rádio Nacional de Angola estavam presentes. Isto não é positivo. No entanto, depois quer-se trazer aqui a ideia de que os partidos políticos não têm ideias, não fazem nada, não realizam atos. É mentira. Se vermos hoje, provavelmente vamos ver aí atividades de outros partidos políticos ou então do partido da oposição. E vai-se passar a ideia que a Casa CE não fez nada. É mau. Quando que a Casa CE está num ambiente festivo em todo o país, com atos comemorativos do 10º aniversário, e hoje foi o ato central
que foi presidido por mim, enquanto presidente da casa, convidamos os órgãos de comunicação social e não apareceram. É um espaço em que nós passamos uma mensagem de fé e esperança aos angolanos, podemos fazer uma certa avaliação daquilo que é a situação política do nosso país, aquilo que é a convivência política e aquilo que é a realidade do nosso processo democrático, que penso seria útil os angolanos, através dos órgãos de informação, pudessem ouvir esta mensagem, mas não terão essa oportunidade porque estes órgãos não estavam presentes. Salvo erro, se socorrerem-se ao órgão que estava presente, que é a TV Palanca, e este pode ter a gentileza efetivamente de passar as imagens e todo o trabalho que fez a tais órgãos para então eles poderem divulgar. Bom, do ponto de vista das outras questões que foram colocadas, tal como o voto no exterior, se o registro está a ocorrer bem. Bom, tal como já dissemos no princípio, a nossa preocupação neste momento é de que o registro não está a ocorrer em toda a diáspora, apenas está a ocorrer em 10 países, isto já não é bom. Não podemos classificar que o processo está a correr bem. Em segundo lugar, dizer também que da parte dos cidadãos na diáspora, não há uma grande afluência dos angolanos para o processo da atualização do registro. Não sei se há qualquer empecilho que está a dificultar a adesão dos mesmos ao processo, se há uma certa desinformação ou se há um desinteresse, é algo que de facto nós não temos informação e que nós não podemos especular. Este é um processo sério que nós não podemos tecer alguma consideração que não se baseia em dados reais. E daquilo que temos estado a receber da nossa representatividade no exterior é de que efetivamente não há uma grande afluência e que também, de facto, do trabalho de mobilização, do trabalho de publicitação, da educação cívica, quase que é inexistente no exterior, que no sentido de mobilizar as pessoas a aderirem ao processo. Eu gostaria só de pedir, eu acho que há alguma dificuldade sobre a minha imagem, gostaria que entendessem de que eu estava a fazer primeiro, estava a trabalhar de facto a partir do computador, mas acho que a internet aqui do meu gabinete de casa está baixa. Estou a usar agora o smartphone e com a pouca carga que tinha tive que deslocalizar onde eu estava sentado num outro sítio e, no entanto, está a criar esse embaraçozinho. Espero, então, peço desculpas se isso estiver a criar qualquer constrangimento. Mas para dizer de que, até agora, o processo na diáspora não está a ocorrer tal como nós esperávamos. Podemos dizer que não está a ocorrer bem. Está longe da expectativa criada, está longe também da nossa própria expectativa. Bom, quanto à última questão, será que a perspectiva, e agradeço as palavras afáveis a mim dirigidas enquanto candidato às próximas eleições presidenciais, para dizer que nós temos um compromisso com a nação, um compromisso com o país. Temos inteligência bastante, temos um corpo de quadros efetivamente bastante competente e patriótico, que acredito que, se nos for conferida esta oportunidade de conduzirmos destinos do país, estou certo de que tem quadros bastante para trabalhar, para concretizar o sonho dos angolanos não realizado há mais de 46 anos da nossa independência. No entanto, mais longe do que palavra, há um velho ditado que diz que a prática é o critério da verdade. Vamos pedir que os angolanos possam decidir favoravelmente a nós e pudermos então experimentar aquilo que nós temos. Como políticas de desenvolvimento para o bem-estar de Angola e dos angolanos. Temos um pensamento positivo para este país, mas partindo do princípio de que nós estamos fora da partidocracia, nós não somos daquele que entendemos de que
quem ganha as eleições ganha tudo e terá que governar sozinho. Não, nós entendemos e aquilo que vai poder habilitar as pessoas para poder dar o seu contributo para o desenvolvimento do país nas diversas esferas, nos diversos desafios do nosso país, tem que ver com a competência técnica e profissional, o patriotismo em trabalhar para realizar o sonho dos angolanos, para concretizar os objetivos que nós delineamos e vamos delinear no nosso programa de governo, que poderá nos levar à prosperidade dos angolanos e para o desenvolvimento sustentável e equilibrado do nosso país. Vamos para uma competição e não há vencedores antecipados. E dizer que essas vão ser as eleições mais renhidas. Não há vencedores antecipados. Há uns que pensam que são enviados de Deus para serem eternamente governantes. Há outros também pensam que são enviados de Deus, que são os únicos que têm o papel de assumir os valores da alternância, mas nós dissemos que não. Soberano é o povo e só ele cabe decidir. E por outra também, nós acreditamos em Deus e aliás, como filhos de Deus, como tementes a Deus, acreditamos que com Deus tudo é possível. Temos aqui conosco deputados de vários partidos políticos. Temos o presidente da Casa C, que é o nosso convidado de hoje, o senhor Manuel Fernandes. Temos aqui o deputado do partido político do MPLA, que é o senhor Agostinho. E temos também conosco hoje a deputada do partido da UNITA, que é a senhora Amélia Ernesto. Como podes ver, a VAD está aqui para informar e formar, para trazer o diálogo, a convergência e divergência de ideias, que faz com que a conversa que nós estamos a ter como angolanos, como criador do futuro que tantos queremos, começa aqui nesse diálogo, nessa troca de ideias. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao Papa Tony, se agora já pode falar. Ora bem, muito boa tarde, boa noite a todos vocês. Eu sou o Papa Tony Antônio Figueira, vivo na diáspora canadiana, propriamente dito, no Quebec e Montreal. Portanto, eu tenho participado várias vezes aqui nesta plataforma da VAD e gostaria, antes de tudo, agradecer também portanto, todos os elementos que fazem parte da VAD, direto ou indiretamente, as minhas saudações revolucionárias e patrióticas. Portanto, quanto ao voto no Canadá, todo mundo já sabe, portanto, há coisas que eu sei, mas há coisas que eu ainda não sei, e, portanto, gostaria de aprender aqui. E eu acho que muitas das vezes, a nível, portanto, de Angola, nós podemos abordar um assunto e não ter seguimento. Em francês disse suivi. Temos que seguir um processo. Se alguém colocou uma pergunta, se alguém está preocupado com uma situação que merece a resposta, eu acho que na aula, depois, portanto, na próxima aula, temos que rever a aula anterior para podermos, portanto, responder a estes cidadãos que andam com sede de votar. Nós não só temos que agradecer, portanto, a presença do ilustre presidente da Casa CE, o doutor Manuel Fernandes, é isso? Manuel Fernandes, muito obrigado pela sua presença. O que o senhor já fez até agora é muito, e eu vi e escutei bem a sua dissertação no princípio. Algumas coisas, portanto, nós primamos muito em perguntar aquilo que disse. Aquilo que disse, eu, pelo menos, sinto que alguns deputados ou alguns membros de partidos em Angola, portanto, obrigam os angolanos a votarem. Mas o voto é facultativo ou é obrigatório? Aí vem a questão, será que o voto é facultativo ou obrigatório? Já fizeram um estudo a partir de Angola que nem toda a maioria dos angolanos que vivem no exterior pretendem votar. Nós que devíamos fazer esse levantamento e posterior enviar um relatório com informações de que nós estamos interessados em votar. E gostaria antes, porém, agradecer a todos aqueles que lutaram para que hoje
nós pudéssemos votar pela primeira vez na diáspora. Quando digo nós, a diáspora é larga, portanto, muito obrigado mesmo pelo que fizeram, e também gostaria de aproveitar como dia 4, portanto, de abril, que é o Dia da Paz, vamos completar 20 anos de paz, aproveitar, quem sabe, cada um de nós tirar um minuto de silêncio para, portanto, pensar e imaginar aqueles os que deram o seu sangue para a nossa liberdade. E também aproveito já desejar também feliz aniversário para a Casa CE, 10 anos, portanto, não são 10 dias, felicitação. Eu trabalho na comunicação social, eu sou da comunicação social. Portanto, o vosso evento teve, eu não digo azar, mas tiveram a chance de ter uma televisão, graças a Deus, mas das próximas vezes o que devem agir, pode ser uma televisão pública ou uma televisão estatal, devem sempre elaborar um documento oficial na qual vocês narram o dia, a hora e o tipo de evento e o local, para que uma equipe de reportagem possa se dirigir até lá, e isto acontece também nos jornais. Portanto, a minha questão é para o doutor Manuel Fernandes, o voto é obrigatório ou facultativo? Muito obrigado. E o tema de hoje é educação e transparência no registro eleitoral e voto na diáspora. De Angola para Montreal, e muito obrigado pelas palavras e pelas felicitações dirigidas à Casa CE. Na verdade, gostei muito da abordagem que fez e particularmente a penúltima parte em que tocou da necessidade de elaborar um documento oficial para convidar os órgãos ao ato. Vou começar por aqui. Na verdade, sempre que temos atividades, isto não falta. Nós convidamos órgãos de comunicação social, temos até protocolos assinados de que tomaram conhecimento e a confirmação clara de que iriam aparecer, porque nós, Casa C, estamos estruturados, temos um departamento próprio de informação que está encarregue, de facto, deste exercício, que é de convidar, de interagir até com os órgãos de comunicação social. Mas, pronto, infelizmente,